Olá, irmãos, que Deus continue abençoando a todos rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer um conteúdo, uma palavra que Deus colocou no nosso coração para abençoar a tua vida. Mas eu sempre peço a tua ajuda, né? Se Deus tocar no teu coração aí, você que está assistindo esse vídeo, se Ele tocar no teu coração para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar essa palavra, né? E ajudar pessoas, porque mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então, quando você dá, você é muito mais abençoado do que a pessoa que está recebendo. Se inscreva no nosso canal, tem um botãozinho preto aí, clica aí, inscreva-se. Não paga nada, não precisa pagar nada, é só se inscrever, @ubirajarooliveira55, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino da notificação. Todas as mensagens que colocarmos aqui, você vai ser notificado. E você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. @ubirajarooliveira55 é o nosso canal, tá bom? Muito bem, vamos lá? Quem trouxe uma Bíblia na igreja? Vamos lá ver o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração? Vamos começar em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas de Salomão. Já está aberto? Pô, você... Hã? Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ninguém esquece o que aprende de Deus. Você começa na igreja, quando você vem para a igreja, chega aqui sofrendo, chega aqui com a sua vida destruída, o que você faz para a sua vida mudar? O que você faz? A pessoa chega na igreja sofrendo, a pessoa chega na igreja com a vida destruída, ou não importa em que área da vida dela, algum problema ela está sofrendo, né? Então ela vem, ela começa a ouvir as pregações, não é assim? Aí de repente vem falar com o pastor: pastor, minha vida está assim, assada. O pastor orienta, não orienta? Ó, você tem que fazer isso. E ela faz, e ela começa a crescer, ela começa a ser abençoada, porque ela está com aquela fé de mudar de vida, ela está com aquela fé de sair do sofrimento, ela começa a praticar, ela começa a viver, a vida dela começa a mudar. Só que ela vai alcançando níveis de espiritualidade, amém? Um nível espiritual, ela vai crescendo, ela vai aprendendo, ela vai vendo, ela vai tendo experiência com Deus, ela vai ter, porque tem esses níveis. Primeiro nível que a pessoa passa é o nível da experiência com Deus. Ela passa a ter uma experiência com Deus, ela passa a conhecer o poder de Deus, ela passa a ver que Deus funciona, que o poder de Deus funciona. Aquilo ali vai fazendo com que sua fé faz o quê? Vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai passando daquela fase de criança para adolescente, amém? Ou seja, vai tendo mais entendimento, discernimento, de discernir entre o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim. Então ela vai crescendo até atingir a fase adulta, né? Espiritualmente falando, que é quando ela já teve aquela experiência, que é quando ela já recebeu o Espírito Santo, que é quando ela já teve comunhão com Deus, e ela já tem condições de enfrentar o problema, a situação que surge diante da sua vida. Ela tem mais capacidade espiritual. O que mudou não foi o problema. Ah, hoje o problema está mais fácil. Não é não. Você que se capacitou, diga glória a Deus. Você que se fortaleceu, mas isso às vezes pode ser perigoso. Sabia? Como assim, bispo? Pode ser perigoso porque às vezes a pessoa pode pensar que ela está vencendo porque ela está capaz, ela é capaz. É a autoconfiança demais. Você tem que ter autoconfiança? Tem. Você tem que crer em você, mas sobretudo em Deus. Não adianta você crer só em você, porque isso aí vira orgulho. Está entendendo, sim ou não? E aí te afasta de Deus. Então às vezes a pessoa, que o diabo sempre trabalha sorrateiramente, por debaixo dos panos. O diabo não trabalha de uma maneira estardalhada, ele não chama atenção. Tem muito ser humano que chama atenção, não é verdade? Que gosta de chamar atenção, que gosta de estar na mídia. Uma burrice que faz. Enquanto que Satanás, na surdina,
Tem pessoas que pensam que não dá para aprender com o diabo, mas dá para aprender com o diabo sim. Tem muita coisa que a gente aprende com ele. Ele é perseverante, ele não desiste. Mesmo sendo um fracassado, um derrotado, ele luta como se fosse um vencedor. Ele fica só na calada. Ele não quer chamar atenção para ele. É igual aquele ditado que diz que papagaio come milho, periquito leva fama. Está entendendo, sim ou não? Ele é assim. Ele faz as coisas na vida da pessoa para Deus levar fama. Como assim? Para Deus ser ocupado. Desgraça a vida da pessoa porque a pessoa não bota a vida na mão de Deus, porque a pessoa está se afastando de Deus. E aí ele entra com força. Mas a pessoa tem que entender essas coisas, tem que ter essa visão espiritual das coisas. A pessoa tem que ter essa visão espiritual. Leia a Bíblia. Está tudo na Bíblia. Tudo que a gente vive hoje está na Bíblia. Amém? Então, olha assim, eu vou te dar um exemplo. Quer ter um exemplo bacana? Abra no capítulo 15. Segundo livro das Crônicas de Salomão, capítulo 15. Acharam aí? As reformas religiosas de Asa. Acharam, igreja? Perdão. Deixa eu tomar um gole d'água para lá. Vamos lá. Veio, letra maiúscula aí, foi o Espírito Santo, né? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Esse Azarias era o vidente, era o profeta. Amém? Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, foi levar um recado para ele. Deus chamou Azarias, que era o profeta da época, e mandou levar um recado para Asa. Mandou levar um recado para ele. Ouvi-me, Asa, todo Judá, Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por ele o quê? Achados. Amém? Naquele tempo não havia paz. Não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Por quê? Olha para o bispo, eles estavam sem Deus, eles não tinham sacerdote, não tinha quem ensinasse, eles não buscavam a Deus. Então, quando a pessoa está afastada de Deus, só tem o quê? Perturbação. Não tem paz. Ele está dizendo ali, não está dizendo ali? Sim ou não? É isso que eu falo para vocês. A pessoa tem que entender. Lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, diz o quê? Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se nós dissermos que temos Deus e andarmos nas trevas, nós somos mentirosos e não habita em nós a verdade. Deus é luz. Então quer dizer, bispo, que se eu tiver Deus eu não vou ter problema? Terá e muito. Mas você não vai ser perturbado por eles. Não vai te tirar a tua paz. Você vai ter paz. Como eu falei dos estágios, lembra? Os estágios espirituais, quando a gente tem Deus, já tem experiência com Ele, já está com a vida na mão dele, a gente não é atribulado pelo problema, a gente não fica perturbado. Tem pessoas que ficam tão perturbadas, cheias de problema, que tentam tirar a sua vida. Não é assim? Porque não tem Deus. Ela não está bem com Deus. Tem pessoas que ficam tão perturbadas, tão atribuladas com problema conjugal, problema familiar, é o filho viciado. O filho está no mundo das drogas, ou a filha na prostituição, ou o marido está traindo, ou a esposa está traindo, enfim. Essas perturbações, a pessoa fica sem comer, a pessoa fica sem dormir, ela entra em depressão, porque ela não tem uma estrutura espiritual. A estrutura espiritual dela está destruída. Ela não está tendo condições de enfrentar o problema, porque o problema é espiritual. E se a minha vida espiritual está ruim, vai tudo ruim. Mas Deus mandou um recado para Asa, falou: tu quer vencer? Eu só vou estar com você enquanto você estiver comigo.
Se você me buscar, eu te deixo achar. Mas se você me deixar, eu te deixo também. Porque olha para o passado. Deus falou, olha para o passado. Vocês estiveram sem o verdadeiro Deus. Vocês não tinham sacerdote para ensinar vocês. E que resultado vocês escolheram? Vocês não tinham paz, nem para quem estava perto, nem para quem estava longe, só tinham perturbação. Então valorize essa presença de Deus na sua vida. Amém? E ele deu ouvidos a Deus, continuando, ele falou assim, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Está vendo? A pessoa que está longe de Deus, que está com a vida espiritual destruída, ela vive angustiada. Eu até escutei uma pessoa ontem falando isso comigo. Mas eu tenho que ter cautela para poder orientar, né? Não é verdade? Tem que ter cautela. A pessoa falou, a hora que eu estou bem, a hora eu acordo bem, estou bem, daqui a pouco eu estou mal. Para mim, é falta do Espírito Santo. Porque a pessoa que não tem o Espírito Santo, a pessoa que não tem uma comunhão com Deus, ela é igual a onda do mar. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal. Está compreendendo, sim ou não? Hã? Eu não... Bom, graças a Deus, todo dia eu acordo bem. Por quê? Primeira coisa que eu faço é o quê? Minha oração. E depois, leia a Bíblia. Palavra de Deus. Tem problema? Muitos. Mas a gente vai vencer. Todos. Confiando nesse Deus. Amém? Olha só. Mas Deus mandou um recado. O que Deus falou? Sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá o quê, pessoal? Tudo que você fizer com Deus, você vai ter recompensa. Não na nossa hora, não no nosso momento, mas na hora de Deus. Amém? No momento de Deus vai chegar. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, de quem? A profecia do profeta, ele ouviu quem? Profeta, filho de Oded. Ele fez o quê? Cobrou ânimo. Se ele cobrou ânimo, é por quê? Ele estava desanimado. Amém? E lançou as abominações fora de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, congregou todo de Judá, de Benjamim e também o de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Então ele começou a arrebentar. Diga glória a Deus. Ele tomou logo uma atitude, tirou tudo que não prestava, começou a arrumar tudo. Não, vou dar ouvidos. Ele deu ouvidos e Deus passou a ser com ele, e ele passou a vencer, ele passou a conquistar, ele passou a tomar posse. Mas por que tudo isso? Porque Deus era com ele. Todo mundo começou a ver, não está escrito aí? Hein? Que todo mundo começou a ver que Deus estava ali? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Todo mundo começou a ver. Olha aqui, olha só. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, pessoal, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram de 700 bois e 7.000 ovelhas. Ou seja, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Diga glória a Deus. Venceu? Prosperou? Sim ou não? Venceu ou não? Prosperou ou não? Sim ou não? Venceu. Prosperou, tomou posse. Glória a Deus. Muito bem.
Aí, o que aconteceu? Esse Asa, esse mesmo que venceu, esse mesmo que conquistou, só ele, Deus, ele não precisava de ninguém, porque ele estava com quem? Com Deus. Não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai passar a saber agora, que os sírios, o povo da Síria, sempre foram inimigo do povo de Deus. E na Bíblia dá-se a entender que o rei da Síria representa Satanás. É o representante de Satanás, o rei da Síria. Em muitas partes da Bíblia, lá em Ezequiel, você vai ver isso. Amém? E com quem Asa foi fazer aliança? Com o rei da Síria. Isso agradou a Deus? Nada. No capítulo 16, versículo 6. Abra aí, 16:6. Olhe para mim aqui. Por que Asa venceu? O profeta, homem de Deus, sim ou não? Foi até ele levar um recado de Deus, sim ou não? Ele deu ouvido ao profeta? Sim. Ao dar ouvido ao profeta, o que aconteceu? Venceu, conquistou. Amém? Ele ouviu o profeta, homem de Deus, que levou o recado de Deus, e ele logo tomou uma atitude em cima daquilo que ele ouvira do profeta. E o mesmo profeta voltou a ele agora. Versículo 6. Asa repreendido por Hanani. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, olha o profeta, voltou a ele, só que um outro profeta, mas era o profeta. Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Amém? Ou seja, ele deixou de confiar em Deus, pessoal. Aí a pessoa fala, que Deus esqueceu de mim, que Deus virou as costas. Não, quem se esqueceu de Deus? Ele. Porque enquanto tu está com Deus, Deus está contigo. Enquanto Deus está contigo, tu vence, tu conquista, tu toma posse. Amém? Enquanto você é fiel, enquanto você obedece, enquanto você dê ouvidos, enquanto você confia em Deus, você vence. Bota isso na tua cabeça. A vitória não é o local que você está. A igreja tal, igreja não dá vitória para ninguém. Está entendendo? Não dá. Nós estávamos até conversando. Eu vou fazer 3 dias de consagração. Não são só 3 dias de consagração. Você tem que se consagrar sempre. Vou fazer um encontro com Deus. Você tem que buscar esse encontro todo dia. Porque enquanto você está buscando, enquanto você está com o joelho no chão, enquanto você está clamando, enquanto você está com a vida na mão de Deus, você vai vencer. Foi o que Deus falou para Abraão. Eu volto e repito. O que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Ser tu. E eu vou andar na presença. E a pessoa fala, Senhor, eu estou aqui na tua presença. Então antes você não estava? Nós temos que estar sempre na presença de Deus. Como Moisés falou, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu nem saio do lugar. Nem saio. Você tem que estar na presença de Deus sempre. Eu vou entrar na presença de Deus. Não! Sempre com o pensamento ligado, sempre ali em espírito de oração. Porque se Deus não estiver na tua vida, vai escapar tudo das tuas mãos, como escapou da vida da irmã de Asa. Olha aqui, olha só. Acaso não foram os etíopes, os líbios, grandes exércitos, com muitíssimos carros, cavaleiros? Porém, tendo tu o quê? Fala aí, pessoal. Tendo tu confiado no Senhor, o que ele fez? Ele os entregou nas tuas mãos. Diante de qualquer problema, se você confiar em Deus, ele vai entregar a vitória na tua mão. Pegou o espírito? Sim ou não? Porque, olha só, leia aí. Porque quanto ao Senhor,
Os seus olhos passam aonde? Por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Tu foi louco. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Ah, é? Tu não confiou não? Tu se afastou? A tua vida vai ser uma guerra. Tua vida vai ser uma guerra. Não se afasta não. Não dá mole não. Ah, esse mês não dá. Ah, porque tá ruim. Ah, confia em Deus. Asa não deu ouvidos a primeira vez ao profeta? Asa venceu? Venceu. E agora? Olha o versículo 10 aí. Porém, Asa fez o quê? Se indignou contra quem? Contra o vidente. E fez o quê? E o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Tá vendo? Primeira vez ele deu ouvido, na segunda vez ele não foi o que queria ouvir, ficou com raiva, pegou o profeta e botou no tronco. É que a gente fala, né? Às vezes a pessoa chega na igreja sofrendo com a vida destruída, o pastor fala, ó, faça isso, isso, isso. Ela faz, ela é abençoada. Depois, quando ela se sente que já sabe, não, isso aí não é para mim, eu já estou já. Aí vem falar com o pastor fala, ela não aceita. Não é bem assim como o pastor está falando, não. Antigamente, quando ela deu ouvido, ela foi abençoada. Entendeu, Marco? Depois ela vem falando, não é bem assim, não. O pastor está falando isso aí, mas não é bem assim, não. Quer botar o pastor no tronco. Botar no cárcere, ele vai armar o pé dele no tronco. Não aceita. E aí, o que acontece quando não aceita? Porque Deus continua falando. Aqui. Olha para aqui. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano de seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, o que aconteceu? O orgulho aí entrou, o capeta entrou com vontade, com força no coração, né? Porque olha só, na enfermidade ele não recorreu ao Senhor, mas confiou em quem? Nos médicos. Eu não tenho que confiar no médico, bispo? Tem. Mas em primeiro lugar, Deus. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado, e sepultaram-no num sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfume de várias especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Amém? Está aí. Primeira vez ele confiou, primeira vez ele obedeceu, primeira vez ele seguiu as orientações, só venceu. Da segunda vez ele achou que não precisava mais dar ouvidos. Aí o que aconteceu? A queda das pessoas é essa. Por isso que eu falei para vocês que às vezes a autoconfiança demais é uma inimiga da fé. Quando a pessoa começa a ter muito autoconfiança e deixar Deus de lado, não, nós sempre temos que colocar Deus na frente. Eu tenho testemunho meu, eu já li a Bíblia 7 vezes, mas toda vez que eu venho pregar aqui, eu falo, meu Deus, não sei o que eu vou falar. Se o Senhor não me der uma palavra, eu não sei o que eu vou falar. Hoje mesmo, estava ali fazendo a minha oração no escritório, falei, meu Deus, põe inspiração, eu não sei o que eu vou pregar hoje. Não sei. Porque eu não sei fazer assim, sabe? Eu já preguei uma palavra tal dia, tal ano, não sei quando, vou pegar aquela palavra, vou pregar agora. Não. Deus, aí eu fico ali, folheando a Bíblia, pedindo a Deus uma inspiração, Ele coloca o tema no meu coração e me dá os versículos. Porque eu dependo 100% dEle, eu sei que nada vem de mim, o dom é de Deus. Fui convidado para pregar em algumas igrejas aí, o camarada veio me pagar. Quanto é, pastor? Quanto é o quê? Não, se eu vir aqui pregar, eu falei, meu irmão, eu não tenho como cobrar de você uma coisa que não é minha. O dom é de Deus.
Não, mas pelo menos combustível não precisa não. Bota de oferta aí na igreja. Bota aí de oferta aí. Isso é de Deus. Se o Espírito de Deus sair de mim, eu vou pregar o quê? Eu vou falar o quê? Não fala nada. Porque Deus falou, abre a tua boca e te encherei. Não confia. A Bíblia fala o quê? Maldito o homem que confia no homem. Amém? Então, gente, enquanto você estiver dando ouvidos a Deus, você vai vencer. Cada vez mais que você se apegar, cada vez mais que você estiver na presença, cada vez mais que você for obediente, cada vez mais que você confiar, mais você vai vencer. Você pode estar dentro da igreja e pode estar se afastando de Deus. Aí começam-se os problemas a se agravarem cada vez mais, a pessoa vai culpar quem? A Deus. Pô, eu estou na igreja, tem gente lá fora que é perturbada, endemoniada e não acontece isso. Por que eles veem? Mas olha a tua vida espiritual, olha para você, se cuide espiritualmente, amém? Tenta crescer cada vez mais, cada dia mais e mais. Nós sempre temos que nos comportarmos diante de Deus como crianças que precisam do pai e da mãe. Sempre que ser pequenininho, o dia que você crescer diante de Deus, falar, agora eu sei o que eu vou fazer, porque os adolescentes são assim, quando cresce um pouquinho, não quer mais ouvir pai, não quer mais ouvir mãe, não, agora eu sou dono do meu nariz, quebram a cara. Amém? Honra a Deus, que Ele vai te honrar. Se você gostou do nosso conteúdo, Birajara Oliveira 55, @Birajara Oliveira 55, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, Deus vai te abençoar. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Fique de pé.